Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, queridos amigos e seguidores. Sejam bem-vindos a mais uma noite de tertúlia espírita. Hoje voltaremos a ter o privilégio de escutar ao nosso companheiro Carlos Sete Bastos, do Brasil, que nos vem falar deste tema, além da fé raciocinada, que não é por coincidência, é exatamente o título do seu último livro espírita. Mas isso a seu tempo. Para já íamos desafiar o nosso companheiro também Carlos Mas Ferrer de Espanha para nos dar as boas-vindas. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches. Aquí estamos ya preparados para lo que tú nos vayas indicando y seguro que será maravilloso. Muito obrigado, querido Carlos, pela tua disponibilidade estarmos aqui para aprendermos uns com os outros, com as opiniões de cada um a respeito dos temas que vamos endereçando. Claro que hoje a grande responsabilidade, pelo menos de nos orientar nessa navegação, vai ser do nosso amigo Carlos Bastos, que, entretanto, vamos, para aqueles que eventualmente não tenham tido ainda o privilégio de o conhecer, vamos apresentá-lo. Ele é este companheiro que nós aqui vemos, nascido na segunda metade do século passado, um jovem, como podem ver, no Brasil. Ele, enquanto na vida ativa, porque ele neste momento já se encontra aposentado, ele foi engenheiro, desempenhou uma carreira de engenheiro eletrónico em empresas multinacionais dessa área, e em termos de espiritismo ele dedica-se com a sua preferência maior, digamos, com prioridade à historiografia ou história do espiritismo. Ele é presidente do Centro Espírita Amor a Jesus em Jacareí, no estado de São Paulo, no Brasil. É pesquisador. É criador dos sites CSI do Espiritismo, quer na área de História, quer na área de Filosofia, quer na área de Ciência. Aliás, são 3 sites que vos recomendamos. Aqui temos CSI História, em Facebook. Estamos a falar de Facebook, CSI Filosofia e CSI Ciência. E, como vos dissemos, o seu grande enfoque enquanto pesquisador é o contribuir para o enriquecimento da historiografia do espiritismo em termos precisos, em termos exatos. Aliás, não é por acaso que o título que ele escolheu para esta sua última obra é realmente para além da ciência raciocinada. Aliás, nós podemos, ainda antes de ele se juntar a nós, mostrar-vos qual é que é a capa dessa sua última obra. É esta que nós aqui vemos, estão a ver? Portanto, além da fé raciocinada, que podem encontrar na Amazon, em livro digital, que é o caso que eu estou a utilizar, em Kindle, com um sumário muito interessante. Bom, mas isso deixamos-lhe a ele, só vos queria realmente mostrar qual é que é a capa e o título deste seu livro, que ele hoje vai utilizar como referência até para conduzir aqui a nossa tertúlia de hoje. Bom, estamos em condições de o subir aqui a palco. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo uma vez mais. Boa noite. É uma satisfação imensa estar aqui com você depois de um longo tempo, mas estamos felizes em retornar aqui. Nós é que te agradecemos, querido Carlos, pela tua disponibilidade sempre que te pedimos para vires partilhar o teu conhecimento connosco. Aqui estás
e uma vez mais é um privilégio aqui te termos. E hoje, muito em particular, para celebrarmos também o lançamento deste livro através destes canais, já que o lançamento presencial já ocorreu e sei que vais apresentando em outros canais também. Bom, sem mais delongas, vamos começar os nossos trabalhos, e a melhor maneira de começarmos os trabalhos é nós conversarmos com Deus para nos harmonizarmos, criarmos o melhor ambiente possível, e para isso eu vou pedir ao nosso companheiro Carlos, o outro Carlos, agora de Espanha, o Carlos Ferrer, que nos conduza nessa atividade de harmonização para ficarmos todos nas melhores condições, para melhor podermos absorver o conhecimento que o Carlos nos vem hoje transmitir. Querido Carlos, por favor. Hola, gran maestro. Son muchas veces y en numerosas ocasiones que te damos las gracias. Te damos las gracias por permitirnos el aprendizaje de numerosas cosas, de numerosos documentos, de numerosas vivencias. Vivencias que las vivimos con toda espiritualidad y también con el amor que tú nos has enseñado. Gracias, gran maestro, por permitirnos una vez más poder estar aquí, poder aprender y también poder dar lo que conocemos. Y que tú has sido el faro que nos has dirigido siempre. El faro que da la luz, el entendimiento, el cariño, la empatía. Gracias, gran maestro. Gracias, gracias. Muito obrigado, querido Carlos. Então, estamos agora em condições de desafiar o nosso Carlos Sete Bastos a falar-nos então deste seu livro, desta ideia que ele transmite neste seu livro. Carlos, a audiência é tua, por favor. Obrigado. Estamos aqui, então, para falar sobre esse novo livro, Além da Fé Raciocinada, e nós vamos começar falando do que nos motivou a escrever esse livro. Obviamente que tudo tem uma razão de ser. Todos os livros que nós preparamos até hoje têm um objetivo inicial. Mas eu gostaria de, antes de falar da motivação desse último livro, contar um evento que aconteceu comigo na minha infância. Sempre quando eu vou falar, então, desse livro, eu gosto de lembrar essa passagem, porque aos 6 anos de idade, no catecismo da Igreja Católica, eu tive uma aula e fiz alguma pergunta ao final dessa aula. Todo mundo já tinha saído. O professor, inclusive, era meu tio, que se tornou diácono da Igreja Católica. A família da minha mãe era bastante católica. E eu fiz uma pergunta, não me lembro qual era, porque já faz muito tempo, né? Fazem quase 60 anos dessa pergunta. Mas o que me marcou profundamente foi a resposta que ele deu, que foi aquela história que contam sobre Santo Agostinho caminhando numa praia, refletindo sobre várias coisas, mas principalmente ele pensava como ele pensava sobre a Santíssima Trindade, se questionando como uma única entidade poderia ter 3 entidades diferentes, né? O Deus, o Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ele estava remoendo esses pensamentos quando ele encontra um menininho na praia que estava pegando a água com seu baldinho e enchendo, e
ia até a areia e, num furinho que ele tinha feito, colocava a água lá no furinho. E Santo Agostinho perguntou para ele o que ele estava fazendo. Ele falou: eu estou tentando colocar toda a água no mar nesse furinho. E Santo Agostinho disse: não, mas isso é impossível. Daí o menino, que seria um anjo de Deus, falou para Santo Agostinho que seria mais fácil colocar toda a água do oceano naquele furinho do que entender os mistérios de Deus. Bem, eu fiquei muito decepcionado naquele dia. E a partir daquele momento, com 6 anos de idade, engatei o automático, fiz a primeira comunhão, fiz a confissão para tomar lá a hóstia e fazer a primeira comunhão. Até brinco, não sei o que eu confessei com 6 anos de idade, né? Que pecados nós tínhamos com essa idade. Mas, enfim, obviamente que algumas questões, até hoje, nós não temos, talvez, aquele sentido que seria necessário para compreender. Né? Por exemplo, o próprio Deus, a existência de Deus. Como encontramos, se não me engano, no Livro dos Espíritos, nos falta um sentido como faltaria ao cego para entender, para compreender as cores. Mas, em outros pontos, nós devemos continuar buscando as respostas, porque, senão, nós vamos ficar estacionados. E, no caso específico da doutrina espírita, Allan Kardec deixou muito claro que ela era de natureza progressiva, que o Livro dos Espíritos, isso já no Livro dos Médiuns, ele conta que o Livro dos Espíritos não havia esgotado todas as questões de natureza filosófica, inclusive. Portanto, como ele deixa claro na Revista Espírita de dezembro de 1868, na Constituição do Espiritismo e também em A Gênese, a doutrina espírita é progressiva. Mas o que, na verdade, me motivou a ir em frente são os meus netos. Aqui eu tenho a fotografia do Biel, da Bia e do Theo, que deve nascer em maio apenas. E são eles, na verdade, que me motivaram a escrever o livro, mostrando que nós temos a maior honestidade possível naquelas questões, naquelas reflexões, naquela análise crítica que nós fazemos da obra de Kardec. Porque o objetivo é deixar um legado para o futuro a eles, obviamente, quando chegarem à idade própria, para que eles possam, talvez, aproveitar um pouco do conhecimento do seu avô, de 30 anos ou mais como espírita, para tomar alguns atalhos e chegar a algumas conclusões mais rapidamente. Se preferirem outros caminhos, que é o que nós acreditamos que na prática acontecerá, né, que a vida possa lhes ensinar da melhor forma possível. Mas essa motivação, pelo menos, mostra que nós não estamos querendo criar nenhum tipo de polêmica, nenhum tipo de discussão, e simplesmente levantar de forma madura algumas questões que, ao longo do tempo, nós acabamos deixando na gaveta. Mas antes de falar sobre elas, nós vamos comentar apenas do cenário atual do espiritismo, pelo menos aqui no Brasil. Existe uma diversidade de perspectivas, várias abordagens, desde abordagens místicas e religiosas até aquelas mais acadêmicas e científicas, e nem sempre num diálogo sempre contínuo. Nós vemos, infelizmente, muitas polarizações, inclusive dentro do próprio meio espírita, onde alguns grupos procuram seguir estritamente Kardec, ignorando outras contribuições, e outros grupos que nem estudam Kardec devidamente e já aceitam de maneira precipitada informações dadas por espíritos fora daquele contexto em que Kardec desenvolveu a doutrina espírita. Mas nós temos também, nos dias de hoje,
uma expansão acadêmica e cultural muito grande. Vários debates, né, surgem em universidades, novas publicações, novos eventos com análises racionais e métodos científicos que revisitam fundamentos doutrinários. Nós temos vários colegas, né, o Lira, de Recife, em Pernambuco, que fez um doutorado também com relação à temática espírita, o Adair Ribeiro, nosso colega, curador do Museu Allan Kardec Online, que também está fazendo o seu doutorado, e vários outros colegas trazendo vários temas de natureza espírita ou espiritualista para a academia. Bem como outros autores, posso citar aqui o nosso colega Terini, que com o livro Face a Face com a Ciência, trata de temas importantes que, se nós não analisarmos sob a perspectiva contemporânea, nós estaremos fadados a deixar a doutrina espírita susceptível a críticas até de alunos do segundo grau, porque nós temos que reconhecer que Kardec, nesses aspectos, principalmente em relação a algumas questões de natureza material, portanto, do escopo da ciência, que ele usou a da época, e ela precisa ser, de certa forma, atualizada. Essas ideias, esses conceitos. Só um minuto, mudar o slide aqui. Mas, de qualquer forma, nós temos a relevância atual do Espiritismo, né? Porque ela ajuda as pessoas na busca por um sentido para a sua vida. Então, as inquietações, né? As dificuldades, muitas pessoas passando por os problemas mais diversos, que a doutrina espírita vem auxiliar, respondendo de forma clara. Ela promove valores humanistas como a compaixão, a responsabilidade, e tudo isso se transforma na prática em um impacto social muito grande, com as ações comunitárias e assistenciais. Então, nós devemos ter também bem claro a relevância dos ensinamentos espíritas na parte prática, digamos assim, da nossa existência, para a nossa própria evolução moral e para de todos aqueles que nos cercam. Mas, para algumas pessoas, é necessário ir além. Inclusive, a capa do livro que você mostrou aí, ele mostra pessoas na praia e um mergulhador indo para o fundo do oceano. Qual era o objetivo dessa metáfora? Não era apenas lá a história do Santo Agostinho, mas também mostrando que, diante do oceano de conhecimentos que nós temos à nossa disposição, muitos ficam na beira da praia, simplesmente contemplando. Outros avançam um pouco mais, mas ficam fazendo espuma, brincando com as ondas e não provocando nada mais do que polêmicas, discussões. É preciso passar a arrebentação e não ficar apenas flutuando, mas sim mergulhar nessas profundezas do conhecimento para ver, né, toda a riqueza que nós podemos encontrar. E é esse trabalho que nós nos predispusemos a fazer. Fazer uma análise crítica da obra de Kardec sobre uma perspectiva da filosofia e da ciência. Então, qual foi o nosso objetivo? Análise crítica da obra. Avaliamos rigorosamente os fundamentos do Espiritismo, questionando pressupostos, evidências históricas e filosóficas. Aqui, nós mostramos uma primeira necessidade que nós encontramos ao desenvolver a obra. Quais são os fundamentos do Espiritismo, como Kardec formalmente
os designou. Porque nós encontramos em várias federativas, em vários centros espíritas, em várias instituições, inclusive aquelas federativas internacionais, como o Conselho Espírita Internacional, ou a Associação Espírita Internacional, a CEPA, antigo Conselho Espírita Pan-Americano, que tem a relação dos seus princípios fundamentais do Espiritismo. É claro que o núcleo duro da doutrina espírita, aqueles 5 princípios fundamentais, como a existência de Deus, a existência e a eternidade dos espíritos, e a imortalidade, desculpe, a existência e a imortalidade dos espíritos, a pluralidade das existências, que é a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos, esses 5 princípios fundamentais são inquestionáveis. Mas existem outros, como Kardec colocou, tanto no item 6 da introdução do Livro dos Espíritos, como também no Credo Espírita, que ele colocou na Revista Espírita, se não me engano, de 1868, e também em A Gênese. Então, independentemente dessas instituições, desses centros, designarem vários outros princípios fundamentais, além desses 5 fundamentais, desse núcleo duro, nós buscamos também detectar quais eram esses outros princípios, mas baseados apenas naquilo que Kardec nomeou como princípio fundamental. Fizemos, então, uma reflexão racional, promovendo, obviamente, o pensamento lógico, incentivando o exame dos argumentos e evidências, e eu vou dar apenas alguns poucos exemplos que nós encontramos no livro. O diálogo ampliado também pode ser obtido através da leitura do livro, porque nós fazemos várias abordagens que favorecem a troca de perspectivas acadêmicas e culturais. E, obviamente, estimulamos também o pensamento autônomo. Aqueles que lerem esse livro com os seus conceitos pré-concebidos, com suas ideias cristalizadas, obviamente que não usufruirão como se estivesse com o pensamento aberto para poder discutir em profundidade alguns aspectos que nós vamos sugerir aqui. Então, quais são os principais temas abordados no nosso livro? Aqui nós temos todo o conteúdo dele, são 16 capítulos, mais 8 capítulos bônus e mais 8 apêndices. Nós falamos no início um pouco de aspectos históricos, como a formação do pensamento de Kardec. Muitos desses temas nós já abordamos em nossos livros precedentes, né? O Espírito sob Investigação, Biografias de Kardec sob Investigação, e também em Espiritismo sob Investigação, que cuidou mais da parte científica. Mas a formação do pensamento de Kardec, a questão se o espiritismo é de Kardec ou dos espíritos, nós chamamos, alguns chamam Kardec de o sistematizador da doutrina espírita, outros o codificador, o que talvez não cubra amplamente todo o trabalho que Kardec fez. Recentemente, nós lemos no manuscrito como ele se achava em relação à doutrina espírita. E ele escreve lá, editor responsável. É um novo termo que o próprio Kardec utilizou em relação ao espiritismo. Mas nós mostramos aqui que consideramos ele realmente como um coautor, já que ele editava muitas das comunicações dos espíritos, ele que escolhia aquelas que integrariam as obras fundamentais e tinha uma liberdade muito grande para fazer essas alterações. Depois nós partimos para a definição dos 3 eixos do espiritismo,
que é a existência de Deus, a existência do princípio espiritual e a existência do princípio material. Fazemos o desdobramento desses 3 eixos, analisamos os 5 fundamentos, que é aquele núcleo duro que nós comentamos, vemos mais princípios fundamentais, todos baseados naquilo que Kardec escreveu como princípio e não como dedução daquilo que ele também escreveu, né? Kardec pretendia, ele colocou isso na Constituição do Espiritismo, fazer um formulário de princípios, ou um credo espírita, onde ele descreveria esses princípios fundamentais. Infelizmente, a morte precoce, em março de 1869, não permitiu ele ir adiante com isso. E falamos também de problemas com os desdobramentos desses outros princípios fundamentais. Basicamente, são esses que eu destaquei aqui em vermelho, que nós vamos falar muito brevemente, ainda no tempo que nos resta, e o restante está lá no livro, né? Falamos sobre concordância universal, sobre questões secundárias, uma eventual ambiguidade na obra. Procuramos responder se o espiritismo ainda não é alçada da ciência, como Kardec chegou a colocar numa das suas primeiras obras. Falamos da progressividade nos tempos de Kardec, e esse é um ponto bastante interessante que eu observei ao escrever esse livro, é que da primeira edição do Livro dos Espíritos para a segunda edição, claro, nós sabemos que houve uma progressividade, que algumas questões ele alterou significativamente o sentido. Por exemplo, a consolidação da reencarnação não se dá mais no nascimento, ou a reencarnação, né, não se dá mais no nascimento, mas sim desde a fecundação, consolidando-se, então, no nascimento, mas é uma mudança muito significativa. Mas o que eu observei foi que essas questões mais sensíveis, mais delicadas, mais polêmicas, que eu falei no início que, ao longo desses 30 anos, eu deixava na gaveta, porque nós estudávamos, aparecia uma questão meio complexa, então nós deixávamos de lado, esperando que o tempo, né, ajudasse a resolvê-la, seja uma questão que precisasse do nosso próprio amadurecimento intelectual, seja porque ele precisava de novas informações que corroborassem aquelas revelações dos espíritos. Mas nós percebemos que muitas dessas questões Kardec modificou ou introduziu da primeira para a segunda edição. Tanto que nós colocamos várias notas de rodapé dizendo justamente assim, né? Essa questão que nós estamos discutindo aqui não estava na primeira edição, mas foi acrescentada na segunda edição ou foi alterada na segunda edição, mostrando que essas questões que particularmente me atormentavam, de certa forma, também eram o foco de Allan Kardec. Depois falamos um pouco mais da progressividade depois de Kardec, embora já tenhamos tratado disso no livro Espiritismo sobre investigação, fronteiras entre ciência e questões metafísicas, e partimos para a conclusão. Não vamos falar detalhes agora aqui dos capítulos bônus, dizemos apenas que, por exemplo, Amélie Boudet participou de reuniões de efeitos físicos com as mesas girantes após a desencarnação de Allan Kardec. Eu menciono isso ao longo do livro e depois, no capítulo bônus, eu coloco em mais detalhes como foi essa participação de Amélie Boudet nessa reunião de efeitos físicos. Falamos também de autoplágio na construção do espiritismo. Nós compramos um software que originalmente é utilizado pela academia para verificar justamente se trabalhos da academia, né, não estão sendo plagiados ou não foram plagiados de outros estudos, e para comparar quais foram as mensagens ou as informações que estavam na Revista Espírita e que Kardec aproveitou nas obras fundamentais. Então, nós fizemos um cruzamento automático através desse software
que é uma melhoria, digamos assim, em relação àquilo que nós já havíamos feito anteriormente manualmente, principalmente para buscar a identidade dos médiuns e dos espíritos. Todo esse trabalho de buscar uma mensagem que estava lá na Revista Espírita, com a identificação do médium e do espírito, e que foi aproveitada numa obra fundamental só com a nomeação do espírito, sem o médium, todo esse trabalho manual que nós fizemos para identificar quem era quem, quais eram os principais médiuns, que valeria a pena nós buscarmos a sua identidade, né? Através dessa ferramenta, poderia ser feito de forma automática e nós incorporamos aqui nesse capítulo bônus, assim como também outras questões, e já partindo para a última, as grandes questões no Brasil, nós fazemos uma comparação entre aqueles princípios fundamentais e as questões relacionadas às grandes questões que eventualmente não tenham sido respondidas, e como que o movimento espírita brasileiro, principalmente através das obras subsidiárias, procurou respondê-las. E traçamos lá um paralelo e fazemos também uma análise crítica. E nos apêndices nós temos aí, entre outros, a atualização de uma tabela com todos os espíritos das obras fundamentais e todos os médiuns que nós detectamos ao longo dessa pesquisa. Bem, aqui nós colocamos num slide basicamente aquilo que nós dissemos até agora. Começando lá de baixo, os 3 eixos que regem o universo espírita e todo o universo, obviamente, são Deus, a causa primária de todas as coisas, aí no centro, o princípio espiritual, que vai se individualizar para daí ser chamado de espírito. Então, Kardec faz uma distinção que, às vezes, a literatura espírita esquece, que espírito com letra minúscula normalmente está relacionado ao princípio espiritual. E espírito com o E maiúsculo é ele já individualizado. E o princípio material, que dá origem, então, a toda a matéria e a semimatéria, os fluidos do universo. Nós, então, discutimos sobre esses 3 eixos no livro e fazemos uma comparação também com outras religiões, né? Por exemplo, o budismo, né? Ele ele prescinde da existência de Deus, né? Como os próprios imortalistas dentro do Espiritismo, que foi um grupo que surgiu lá no final do século XIX, depois da desencarnação de Kardec, inclusive assumiu a direção da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, eles prescindiam da crença na existência de Deus, né? Por isso também não aceitavam a prece, não aceitavam a oração. Mas isso é um outro assunto que nós já discutimos anteriormente. Mas então fazemos essa comparação muito breve desses 3 eixos em relação a algumas religiões. Depois, no nível acima, nós temos aí os 5 princípios fundamentais, o núcleo duro da doutrina espírita, a existência de Deus, a existência e imortalidade da alma ou do espírito, a reencarnação, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos e a comunicabilidade com os espíritos. E tudo isso num processo de evolução contínua e sem retrocesso. Mas esses fundamentos nos vão levar a algumas grandes questões. Antes de chegarmos nela, eu fiz aqui apenas, a título de curiosidade, uma comparação entre algumas religiões ou algumas seitas ou alguns grupos de espiritualistas. Pegando a primeira coluna, por exemplo, a existência de Deus. Nós já mencionamos aqui dos imortalistas e dos budistas e jainistas que prescindem dessa crença.
e os hinduístas que acreditam em vários deuses. Se nós formos aqui para a última coluna, comunicabilidade dos espíritos, nós vemos que, por exemplo, Flammarion, aqui obviamente, além de religiões e seitas, nós temos algumas pessoas importantes, ou pelo menos Flammarion, que ao longo das suas experiências chegou à conclusão que a mediunidade era raríssima. Ele continuou acreditando nos princípios espíritas, inclusive na mediunidade, mas supôs finalmente, né, finalmente eu digo, no final da sua existência, que ela era bastante rara. Sobre a reencarnação, a penúltima coluna, nós todos já sabíamos, né, apenas destacando aqui, que os espiritualistas, aqueles de natureza anglo-saxônica, não acreditam na reencarnação. Então, aqui nós temos um painel mostrando a diferença entre algumas dessas tendências espirituais, né, inclusive os rustanguistas, os antroposofistas, mostrando aí a diferença em relação ao núcleo duro do espiritismo. Então, é impossível, por exemplo, você ser espírita e acreditar na teosofia, porque a teosofia acredita no panteísmo, na metempsicose, coisa que os espíritas não aceitam. O rustanguista acredita que a reencarnação só pode acontecer como castigo, diferente daquilo que os espíritas aceitam. Então, nós temos que ter coerência. Se somos espírita, nós aceitamos alguns dos princípios, aceitamos todos os princípios do espiritismo sem exceção. Assim como o católico, por exemplo, que não aceita o céu e o inferno, não pode se dizer que é genuinamente católico. Ele pode ter, né, uma simpatia pelo catolicismo, assim como muitos têm uma simpatia pelo espiritismo. Mas para ser católico ou espírita, teria-se que aceitar a integralidade dos seus princípios. Mas antes ainda de falar dos problemas, deixa eu só ilustrar aquilo que nós falamos há pouco sobre o princípio espiritual ou espírito com E minúsculo. Ele vai passar por um processo de individualização e daí nós passaríamos a chamá-lo de alma, e depois da formação do envoltório fluídico é que nós o chamaríamos de espírito. Essa distinção Kardec já faz desde o início, lá, se não me engano, em O que é o Espiritismo. Mas ele disse que é necessário distinguir alma e espírito filosoficamente, mas que, como eles são, não dá para se conceber, não é? Um espírito sem um envoltório fluídico, então ele acaba usando como sinônimo alma e espírito. Mas, filosoficamente, ele faz essa distinção desde lá do que é o espiritismo. E se alguém ficou confuso, né, lá no livro nós explicamos claramente que o espírito é a alma com o seu envoltório fluídico, a alma essa já individualizada a partir do princípio espiritual, que é um dos três fundamentos que nós encontramos no universo. Aqui nós vamos falar um pouco de conciliação com a ciência. Na verdade, nós estamos apenas traçando um paralelo, porque uma coisa que é necessário evitar-se é tentar explicar coisas de natureza espiritual a partir da ciência material. A ciência pode investigar e deve investigar alguns dos princípios fundamentais do espiritismo, sem dúvida alguma. Mas o que nós encontramos no meio espírita, muitas vezes, é um tipo de misticismo quântico, misticismo científico, que querem simplesmente, algumas das pessoas que defendem
analogias, pelo menos, né, trazer teorias da física, por exemplo, como a mecânica quântica, que explicam a natureza da matéria e querer correlacionar, ou pelo menos fazer alguma analogia com alguns princípios espíritas. Isso não dá muito certo, né? Então, nós fizemos aqui uma comparação apenas para ilustrar o que a ciência acredita. Por exemplo, na coluna esquerda, nós temos a teoria do Big Bang. Uma das teorias, não é a única, mas uma das teorias a mais aceita para a formação do universo. Então, criando-se partículas subatômicas, depois, através de toda uma nucleossíntese nas estrelas, né, até chegar aos elementos químicos que nós conhecemos, ou combinações desses elementos químicos. Nós não vamos entrar em detalhes, porque, para não cansar, né, as pessoas, já passamos aí 40 minutos do nosso tempo, não queremos extrapolar muito. Mas, à direita, nós temos, então, o que o Espiritismo fala, né, do princípio material ou do fluido cósmico universal que vai gerar tanto os fluidos imponderáveis, como os fluidos espirituais e os espirituais, quanto a matéria tangível, aquela dos fenômenos físicos, quanto a própria matéria. Então, nós temos uma série de dúvidas em relação a essas questões, não é? Por exemplo, qual a natureza, afinal, desses fluidos? A verdade é que nós não sabemos. E nós vamos, nesse nosso livro, apenas trazer novas perguntas, ou levantar questões que muitos de nós já fizemos, mas não vamos oferecer nenhuma resposta, porque nós não a temos. Nós estamos apenas estimulando as pessoas a pensar e a amadurecer, assim, a sua própria fé. Por isso que nós dizemos, além da fé raciocinada. Nós vamos falar aqui, por exemplo, do livre-arbítrio. Então, são questões que muitas vezes nós aceitamos por ser subordinada ao nosso livre-arbítrio, mas essa questão do desenvolvimento do livre-arbítrio é uma questão que atormenta os filósofos desde sempre. E até hoje nós não temos uma resposta. Falando aqui das forças, também o Big Bang gerou as 4 forças físicas que são conhecidas, né, como o eletromagnetismo, a gravidade, a força forte que segura, digamos assim, né, o núcleo atômico, a força fraca. São as 4 forças que governam desde os fenômenos subatômicos até os fenômenos cosmológicos. Mas do nosso lado espírita, nós temos a vontade de Deus que, de alguma forma, governa as leis morais e as outras leis ainda não conhecidas e que atuam desde o princípio espiritual até o espírito. Por que eu digo desde o princípio espiritual? Porque alguma força que nós chamamos de força das encarnações, mas eu não quero precipitar-me, porque eu apenas menciono essa força das encarnações no livro, mas ela é um princípio metafísico, não tem nada a ver com as 4 forças aqui que nós colocamos à esquerda, e que nós pretendemos desenvolver essa hipótese filosófica, esse princípio metafísico, de uma forma mais robusta daqui para frente. Mas fiquemos, então, com a vontade de Deus, porque nós temos algo que vai individualizar esse espírito, alguma coisa que depois vai permitir que, em torno desse princípio espiritual individualizado, se forme um envoltório fluídico. Alguma coisa
que nós chamamos aqui de vontade de Deus, que vai permitir que esse princípio espiritual individualizado, com o seu envoltório fluídico, busque as primeiras expressões de vida material para começar a sua jornada evolutiva através das diversas encarnações, até chegar à condição de humanidade, com o espírito e o seu envoltório fluídico, agora chamado de perispírito, em direção à angelitude. Nós vamos pular esse slide que justamente diz que essa vontade divina ou a força das encarnações que produzem também a evolução no plano físico. Mas vamos, então, a algumas grandes questões filosóficas que nós chegamos e que nós levantamos, na verdade, através desses eixos do Espiritismo e desses princípios fundamentais que formam o núcleo duro. Bem, a existência de Deus é algo que é do escopo apenas da filosofia. Nós aceitamos ou não. Mas podemos nos questionar, obviamente, sem termos uma resposta, com relação à definição do que eu chamo das regras do jogo. Então, por que nós precisamos reencarnar para evoluir? Por que Deus não nos criou todos perfeitos? São grandes questões que nós não teremos resposta, claro. Da existência do princípio espiritual, desse eixo, nós derivamos pelo menos 3 princípios fundamentais, que é a existência e a imortalidade do espírito, depois, então, da sua individualização, da reencarnação, e a consequência, uma das consequências, é a comunicabilidade dos espíritos. Mas aí também nós temos algumas questões, como, por exemplo, o futuro dos animais. Como se dá a evolução dos animais? Como se dá o desenvolvimento do livre-arbítrio? E na questão da matéria, e também associando aqui a existência do princípio material à pluralidade dos mundos habitados, qual é a natureza dos fluidos, principalmente daqueles fluidos da dimensão espiritual, daqueles fluidos que compõem o nosso perispírito? E nós continuamos aqui com relação ao livre-arbítrio. O que nós quisemos dizer com esse gráfico? Imagine, hipoteticamente, 2 espíritos criados no mesmo momento zero, simples e ignorantes. Todos fomos criados iguais, simples e ignorantes. Ao longo dessa jornada, as leis divinas ou os espíritos nos guiam, o instinto nos guia, mas em algum momento nós vamos, através das experiências, adquirindo o livre-arbítrio e tendo a aptidão necessária para exercê-lo. A pergunta é: o que leva 2 espíritos nascidos simples e ignorantes no mesmo momento optarem por uma direção A ou por uma direção B? Obviamente que todos diremos, é o conjunto de experiências, porque o que nos leva a tomar uma decisão é baseada, essa decisão, nas experiências que nós tivemos no passado. E como espíritas, sabemos que essas experiências vêm de várias outras existências. Mas seria um acaso, então? Porque se numa existência, o que fez aquele mesmo, o mesmo espírito, passando pela mesma experiência, ir para o caminho A ou pelo caminho B, era um conjunto de experiências, mas essas experiências foram submetidas ao acaso, ele passou pelo acaso, são as circunstâncias da vida, e se são as circunstâncias da vida, então são um acaso.
Então, o princípio, ou melhor, o livre-arbítrio é resultado do acaso? E depois, se nós continuarmos evoluindo, cada um foi por um caminho, nós não temos essa resposta para o desenvolvimento do livre-arbítrio, né? O que nos faz mudar ao longo dessa jornada. Mas o nosso destino é a angelitude, entre aspas, a perfeição. Então, todos nós, no final, seremos parecidos. Teremos o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de comportamento. Kardec, inclusive, faz essa pergunta, os espíritos respondem que realmente estaremos em comunhão, digamos assim, mas cada um mantém a sua individualidade. Mas daí podemos até fazer uma alusão ao próprio budismo. Agora não me lembro se é o budismo ou o hinduísmo, acredito que seja o budismo, né? Que diz que a individualidade é uma ilusão, porque nós, ao retornarmos à perfeição, estamos todos sincronizados, digamos assim, em ações, em pensamentos, somos todos iguais no final da jornada, mas conservando a nossa individualidade. Enfim, são questões aí para a gente realmente pensar. Deixa eu só retornar aqui. Obviamente, se eu voltar mais um aqui, obviamente que, vendo aqui a coluna da direita, os fundamentos, o núcleo rígido do Espiritismo, a existência de Deus é o escopo da filosofia. Mas todos os demais fundamentos, eles são possíveis de serem estudados pela ciência, né? Então, experiências de quase morte, memórias de vidas passadas, eventuais marcas de nascença, a efetividade do passe, a própria comunicabilidade dos espíritas, nós podemos fazer estudos quantitativos e qualitativos. Então, tudo isso é do escopo da ciência. Não podemos dizer, né, que o espiritismo não é do escopo da ciência. Se o espiritismo não é uma religião com dogmas imutáveis, ele é uma ciência. Se ele é uma ciência, ele tem que aceitar a progressividade, como Kardec sabiamente registrou nos seus apontamentos. Então, nós temos que seguir em frente, pensando, analisando criticamente, buscando respostas mais maduras. Aqui, então, só como a título de ilustração, nós mostramos aqui quais são os 15 ou 17 princípios fundamentais, conforme definidos por Kardec, seja lá no item 6 da introdução do Livro dos Espíritas, seja no Credo Espírita, da Revista Espírita, se não me engano, de 1868, mas a referência exata está lá no nosso livro, ou em A Gênese. Evolução contínua, inexistência de penas eternas, não retrogradação, responsabilidade individual, moral dos espíritos superiores, inexistência de regiões circunscritas no mundo imaterial, existência do perispírito, existência de algo semimaterial, ação dos espíritos na natureza e a própria escala espírita. Alguns poderão dizer, não, mas eu acho que tem mais isso, que tem mais aquilo. Claro, quem estuda as 5 obras fundamentais, mais as 12 edições da Revista Espírita, mais aqueles opúsculos, resumo, que são o que é o Espiritismo na sua mais simples expressão, etc., né, vai formar a sua própria ideia e extrair de lá aquilo que ele acha que é princípio fundamental. Mas, novamente, nós buscamos formalizar através daquilo que Kardec formalmente descreveu como um princípio fundamental. E aquilo que ele não colocou desta forma, nós deixamos à direita, mas achamos muito importante, que é a progressividade, que ele menciona bastante, e
a existência do anjo da guarda. Seguindo em frente, algumas desses princípios fundamentais também têm algumas grandes questões. A existência de Deus nos leva ao problema do mal, né? Desde Epicuro, o próprio Santo Agostinho, talvez lá na praia, além da Santíssima Trindade, ele estivesse pensando lá no problema do mal. Leibniz, né? Que é o problema do mal, né? Deus deseja acabar com o mal e é incapaz? Não, mas ele é todo-poderoso, então não seria incapaz. Mas ele é capaz e não deseja, mas isso também não está de acordo com aquilo que nós imaginamos do próprio Deus. Ou ele não deseja e não é capaz, também seria um absurdo. Ah, não, ele deseja e é capaz. Mas o mal existe. Como nós vamos explicar isso? Como vamos explicar as tragédias coletivas, as balas perdidas? É claro que o Espiritismo avança um pouco, porque é através da reencarnação que nós vamos, através das provas e expiações, evoluir e nos defrontar com o mal. Mas nós não podemos dizer que todo o mal é consequência de problemas passados. Na verdade, existem várias questões complexas envolvidas. Nós temos, por exemplo, no caso da bala perdida, que é algo comum, infelizmente, aqui no Brasil, né? Uma bala perdida. O espírito pode até, que foi vítima de uma bala perdida, pode até ter solicitado uma encarnação em alguma região em que ele estivesse sujeito a esse tipo de ocorrência, em alguma região em que o crime fosse mais frequente e ele tivesse sujeito a esse tipo de situação. Mas o livre-arbítrio do próprio atirador, ninguém nasce, né, com a missão de tirar a vida de outra pessoa. Então, nós temos aí o livre-arbítrio do atirador, nós temos o próprio acaso, além do determinismo. Então, são várias variáveis que formam aí uma complexidade muito grande para, mesmo através da reencarnação, nós entendermos o problema do mal. E mesmo que supostamente aceitássemos que alguém pudesse reencarnar para morrer de bala perdida, nós nos perguntamos, ele quer morrer de bala perdida porque ele tirou a vida de alguém em existência passada. Mas qual foi o primeiro evento, o evento gerador de tudo isso? Né? Daí não teria uma explicação em algum evento passado, porque aquele foi o primeiro evento. Então vejam que é muito complexo. E também, né, as escolhas das provas, né, que é outro caso aqui que nós apontamos como uma grande questão na reencarnação. Como que é a implementação do gênero de provas escolhido? É algum automatismo? É algum planejamento? É alguma combinação de tudo isso? São outras grandes questões, como a definição da hora da partida, os mecanismos da mediunidade, o grau de confiança do método de Kardec. Nós exploramos todas essas questões, por exemplo, com relação à pluralidade dos mundos habitados e habitantes de Júpiter. Então, nós desenvolvemos isso um pouco. Mas nós não vamos também entrarmos a fundo agora, porque no livro nós detalhamos. Os demais princípios fundamentais, a evolução contínua, a inexistência de penas eternas, não retrogradação, responsabilidade individual e moralidade dos espíritos superiores. Além do próprio método de Kardec, outra grande questão é com relação aos mecanismos da justiça divina. Existem reencarnações compulsórias? Onde está a nossa autonomia? Jesus é a nossa única referência como moral dos espíritos superiores?
Desta forma, nós não estaríamos deixando à parte mais de 2/3 de toda a população mundial, de muçulmanos, de ateus chineses, de hinduístas e budistas, indianos, principalmente, né, e de outros lugares. Nós sabemos que a regra de ouro, né, amar a Deus sobre todas as coisas, ou melhor, a regra de ouro, que é não fazer ao próximo aquilo que não queria que fizesse a si mesmo, né, é uma regra que permeia todas as religiões. Nós, inclusive, colocamos lá quais são os pontos dos livros sagrados dessas religiões, onde nós temos a regra de ouro. Então, seria realmente Jesus a nossa única referência? A organização social no mundo espiritual, a inexistência de regiões circunscritas no mundo material é um dos princípios fundamentais. Mas ao desencarnarmos, será que nós não nos organizaríamos socialmente no mundo imaterial? Mas existiriam as colônias espirituais da forma que, principalmente, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e outros espíritos, através de grandes médiuns brasileiros, descrevem? E por aí vai, só para ter uma ideia dessas questões que nós abordamos no livro. Esse slide, que já é um dos últimos, ilustra agora na parte direita isso que nós falamos, primeiramente, do problema do mal, da justiça divina ou do acaso, que pode, eventualmente, ser uma das variáveis, casos como das balas perdidas, das grandes tragédias, desastres, o enigma da origem do livre-arbítrio e o próprio método de Kardec, que nós fazemos lá uma comparação, pelo menos em algumas questões, né, como que ele foi aplicado. E, obviamente, que Kardec fala desse método, principalmente, do uso dele, principalmente para os princípios fundamentais e não para as questões secundárias. Então, ele considera toda a problemática em torno da vida em Júpiter como uma questão secundária. Então, isso não é tão importante como os princípios fundamentais. Mas, apesar disso, ele aplicou um método também nesse assunto. Bem, terminando já aqui o nosso diálogo, né, nós esperamos que esse livro possa gerar debates maduros, né, que as paixões sejam deixadas de lado, porque se cada um já tem cristalizada as suas ideias, não precisa nem discutir. Nós não queremos convencer absolutamente ninguém das nossas ideias, dos nossos pensamentos. Mesmo porque nós não estamos propondo nada novo. Nós não estamos oferecendo nenhuma resposta. Nós estamos apenas levantando questões, como nós dissemos aqui, para que as pessoas tenham até mais maturidade a responder e enfrentar perguntas que às vezes as pessoas fazem, como explicar, não é? Uma bala perdida, então uma expiação do passado. É um absurdo dizer uma coisa dessa. Mas também nós temos que saber todos os vetores que influenciam. Enfim, é uma ferramenta, esse livro, que também pode servir para a academia, para grupos de estudo, e respeita totalmente a diversidade, estimulando as mais diversas interpretações. Aqui, já na página 26, como vocês podem ver aqui no canto inferior direito, nós temos a relação, a última página apenas da relação de espíritos que nós identificamos em todas as obras
fundamentais, são 189 espíritos. Nessa outra tabela, que também faz parte de um dos apêndices, é uma tabela atualizada em relação ao livro, a um dos livros anteriores em que nós a publicamos. Tem apenas uma ou outra alteração que foi obtida através daquela análise mais automática com o software que nós mencionamos que adquirimos. Então, estamos aí todos os espíritos que colaboraram, ou melhor, todos os médiuns que colaboraram, por exemplo, com o Livro dos Espíritos. Inclusive, aqui podem ver um senhor Nelo, que nós desconhecíamos antes dessa pesquisa, e totalizando ao todo 62 médiuns identificados nas obras fundamentais. Aqui nós temos todas as perguntas as grandes perguntas que nós levantamos ao longo do livro. Não vamos também entrar em detalhes, porque algumas delas já comentamos. E, finalmente, para quem se interessou, nós fazemos aqui a divulgação do livro através da editora, que é o CCDPE-ECM, é uma sigla difícil de entender, mas quer dizer Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho de Monteiro. O site é só CCDPE. Então, nós temos aí o QR Code para o livro físico, o e-book na Amazon, disponível em qualquer lugar do mundo. E para aqueles que adquirirem o livro físico, nós temos também aí um WhatsApp para qualquer dificuldade com relação ao frete ou à entrega. É só acioná-lo que prontamente será ajudado. Eu gostaria de agradecer aqui o João, o Carlos e todos os demais que estão assistindo pela paciência, né? Nós apenas fizemos, apesar de falarmos que devemos mergulhar no assunto, aqui nós apenas ficamos um pouco na superfície, até para estimular as pessoas a irem mais a fundo. Obrigado. Parabéns, Carlos. Nós é que te agradecemos esta possibilidade de olharmos um pouco por dentro para as reflexões profundas que tu lanças. Como bem disseste, de facto não é teu objetivo buscar respostas novas ou respostas exatamente para os assuntos que ainda continuam controversos, mas o livro em si, que já tive a oportunidade de lhe passar os olhos na sua versão eletrónica, realmente é como tu dizes, traz-nos, é um relatório, é um catálogo de assuntos que todos nós nos devemos procurar. Antes de desafiar aqui o Carlos a dar-nos a sua opinião, eu gostaria de dizer para o pessoal aqui na Europa que tem mais dificuldade em adquirir este livro físico, mas através da Amazon, que nos serve, por exemplo, aqui a Espanha e Portugal, ele pode ser comprado, e eu assim o adquiri como um livro digital, portanto Kindle. É só uma questão de procurarem Além da Fé Raciocinada na Amazon e encontrarão, está aqui a página dessa pesquisa. Bom, e agora ia desafiar o nosso querido Carlos Ferrer para nos dar a sua opinião e eu depois já cá voltarei também. Carlos, por favor. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la charla que ha dado el compañero y llamado Carlos también, ¿eh? Bien, yo estoy convencido de que el espiritismo es una filosofía de vida, posiblemente, no sé si es la mejor, pero sí de las mejores, que permite al ser humano
el estar muy cerca del gran creador, a través de Allan Kardec y sus historias escritas, el libro de los medios, el libro de los espíritus. Pero yo creo que el ser humano tiene que evolucionar por sí mismo. Creo que es uno de los retos más grandes que tiene el ser humano, y es evolucionar por sí mismo. Estoy convencido que el día que el ser humano se autoperdone de los actos malos que hace, eso es una evolución muy grande. Pedir perdón es precioso, es grandioso y necesario. Pero hay que llegar a autoperdonarse, porque eso demuestra una sabiduría muy grande. Eso demuestra un trabajo interior de la conciencia en el ser. Eso demuestra que donde se está ese espíritu ya, si no está elevado, porque es complicado también y difícil, sí está ya en un trance de entendimiento total o prácticamente total. El autoperdón. Creo que ese es un paso muy importante, muy necesario. Todo, desde luego, lo que está escrito sobre el mundo del espiritismo, sobre la filosofía espírita, la filosofía del entendimiento, del conocimiento, es grandioso, es importante, es necesario, porque eso ayuda a vivir de una forma más inteligente. Eso ayuda a pensar de una forma más profunda. Eso enseña a tener herramientas como la empatía, como el compartir, el oír y escuchar, el pensar, el tener amor entre los seres humanos. La mejor filosofía, creo, en estos momentos, además, es el entendimiento entre los seres que estamos en este planeta. El llegar a ese entendimiento es una carrera sumamente importante a conseguir. Y ahí entra el autoperdón. Ahí entra el autoperdón. Estoy convencido también de que la filosofía espírita ayuda a conseguirlo, ayuda a entendernos, ayuda a convivir, a sentir, a amar. Tenemos muchos circuitos los espíritas para conseguirlo. Pero de la misma forma que tenemos muchos circuitos para conseguirlo, esos circuitos hay que darlos a conocer también. Cuanto más los demos a conocer, bien por escritura, por libros, por conferencias, grandes, pequeñas, en grupo, más hablaremos y más contaminaremos a otros espíritus, a otros seres que están junto a nosotros. La conciencia dentro del ser humano es precisamente llegar a esa comprensión, a ese entendimiento, a ese autoperdón. Y en estos momentos hay muchos seres que tendrían que pedir autoperdón
a los pobladores de esta tierra, de este planeta. El espiritismo, como filosofía de vida, qué duda cabe que es importante, necesario, y tiene que estar siempre latente en el conjunto, por lo menos de los espíritas, para seguir dándolo, para seguir hablando de ello, para seguir ofreciéndolo. Son muchos los pensadores y grandes pensadores filosóficos que hay a lo largo de la existencia de la vida, incluso actualmente, que tampoco tenemos que olvidarlos. Indira Gandhi, Nelson Mandela, Krishnamurti, al que se le llamaba el Jesús indio, indio de la India, hindú. Creo que con todas las experiencias que los espíritas tenemos, como la mediunidad, como otros muchos apartados que Allan Kardec muy bien los explica en todas sus obras, es importante, necesario el hacerlo. Hacerlo con una gran energía, la más importante, con amor. Hacerlo con amor. Creo que en estos momentos el conjunto de los seres humanos estamos falta de amor. Estamos falta de amor y falta del autoperdón. Yo agradezco al tocayo, como le llamamos en España, cuando nos juntamos dos personas que tienen el mismo nombre, decimos que somos tocayos. Pues, querido tocayo, gracias por toda esa obra que nos has explicado maravillosamente y ojalá sirva para conseguir más amor y más autoperdón. Lo necesitamos. Gracias. Muito obrigado, Carlos, também por esta chamada de atenção a algo de essencial para todos nós. Conhecimento autoconhecimento muito importante é esta obra do Carlos, o teu tocaio, mas 7, que acaba por apelar também, sem dúvida, ao conhecimento do espiritismo, ao evitar erros, como dizia Kardec, a respeito de manter a solidez da doutrina, num volume da Revista Espírita que o Carlos referiu aqui várias vezes, o de 68, quando ele fala da Constituição Provisória do Espiritismo, ele diz lá que, a respeito de cismas, ele diz lá que 3 coisas há que fazer para manter a solidez da doutrina. E a primeira, ele diz logo, evitar erros. Esta obra que o Carlos aqui nos traz hoje, eu não tenho dúvidas, no meu ponto de vista, na minha verdade, insiste muito nesse primeiro prisma, porque temos tido bastantes opiniões não fundamentadas na interpretação não só dos valores espíritas, mas também do que nos deixaram os espíritos. Depois ele diz que uma segunda é utilizar o espiritismo apenas para questões práticas, para as questões da resolução dos problemas sociais e não para outras questões. E por fim, uma que o Carlos muito investe também na sua obra é não nos imobilizarmos no presente. Portanto, o espiritismo, para que possa progredir, e o Carlos tem vários capítulos dedicados à progressividade do espiritismo, é preciso que não se imobilize no presente. Isto é, que possa aceitar novas ideias,
desde que justas. E o ser justo aqui, no mínimo dos mínimos, é sujeitar o novo conhecimento a todo o método de investigação característico desta ciência da observação, que se for buscar esse novo conhecimento ao intercâmbio com o mundo espiritual, usa uma técnica muito particular chamada controle universal do ensino dos espíritos. Significa buscar a concordância de opiniões, mas a montante, e vem de novo agora a grande orientação do livro do Carlos, a montante, o controle universal do ensino dos espíritos, nos seus 2 pontos. O primeiro chama-se crivo da razão. Ok? Portanto, tem que passar no crivo da razão do investigador, do leitor. Neste caso também é a proposta do Carlos. Ele realmente, do que eu já me apercebi do livro, não nos está a oferecer uma comida preparada, está-nos a recordar os problemas e a deixar de uma forma andragógica, que é a formação de adultos versus a pedagogia, formação de crianças, em que o pedagogo avança com as soluções. As crianças normalmente pouco sabem, não têm experiência de vida, mas por contraposição, o ensino dos adultos, aqueles que já têm experiência, é a andragogia. E baseia-se nesta aproximação que o Carlos nos traz. Coloca-nos os assuntos. Cada um de nós deve pensar e fazer a sua parte nesse investimento da solidez da doutrina, na busca de evitar erros e, pelo menos, na busca de não se imobilizar no presente. Estes assuntos podem ser um verdadeiro desafio, e são-no. As questões éticas e as questões mais objetivas de perceber, por exemplo, o que é o livre-arbítrio, que é um problema, é um assunto que o Carlos lança no seu livro, e lança questões, e que realmente nós apercebemos-nos que mesmo os espíritos que colaboraram na codificação de fundamental, os ditos 189, se não me falha a memória que disse o Carlos, eles próprios, na concordância que foi possível obter dentro de algum conjunto desse número, não sei se todos eles perguntam isso, creio que não, mas aqueles que foram escutados sobre esse assunto, eles próprios não nos deixam umas respostas contundentes e pragmáticas, mas deixam-nos umas explicações, mais explicações. Por exemplo, se nós formos tentar esclarecer este assunto, olha, por exemplo, no Livro dos Espíritos, já que o Livro dos Espíritos amanhã vai fazer mais um aniversário, no dia 18 de abril, amanhã faz 169 anos, e é a primeira obra que é lançada. Se lá formos ao Livro dos Espíritos, nós, à procura do livre-arbítrio, vamos ali pelo menos encontrar 2 leis morais, naquela terceira parte, que nos falam disto. Uma é na lei moral do progresso, em que diz que, por exemplo, e mostrando-vos aqui um pequeno boneco, um pequeno gráfico que nos ajude talvez a perceber isto, diz-nos mais ou menos isto. Diz que o progresso intelectual precede sempre o moral. O objetivo final é o progresso moral. E diz que, mas para que se faça o progresso moral é preciso fazer o intelectual primeiro. Por exemplo, descobrir o que é o bem e o que é o mal é intelectualidade pura. É, primeiro, ter a capacidade de criar 2 soluções para um mesmo problema e depois comparar. Isto é intelectualidade. Portanto, chegarmos à conclusão de que é bem ou que é mal, não é progresso moral nenhum, embora estejamos a falar de regras de bem proceder, não é? Que é moral, não é? E é aqui quando fala do livre-arbítrio. Os espíritos depois dizem também que, o progresso intelectual começa por deduzir o que é o bem e o que é o mal. A intelectualidade, a ampliação da intelectualidade vem-nos permitir isso.
E depois ele diz assim, depois de tudo já teres conseguido comparar dois caminhos e teres concluído qual deles é o melhor, agora tens o livre-arbítrio para escolher. Não há aqui uma definição, estão a ver? Não há uma definição. Dizem-nos é como se fosse agora um leme. Eu vou para ali ou vou para acolá. É a capacidade de escolher. Mas que depois os espíritos associam com a responsabilidade. Está bem, tu tens essa liberdade, digamos assim, tens esse leme, mas cuidado, que agora quando puxas para um lado, estás a assumir a responsabilidade, ou a responsabilidade boa, digamos assim, é no sentido de implementar a regra de bem proceder, a melhor solução, ou uma responsabilidade menos boa, que é, está bem, eu já descobri a melhor solução, mas estou habituado a fazer daquela maneira, é tão confortável, vou continuar a fazer da mesma maneira, e estou a aumentar a responsabilidade. E isso acaba por depois nos atrasar no progresso moral, que é quando é que começa a ocorrer o progresso moral? É quando realmente conseguimos usar este leme de direção no sentido da melhor opção que a gente deduziu com a intelectualidade e vai levá-la à prática. A partir desse momento em que a gente decide, viramos para ali, para o lado do bem proceder, e levamos à prática, sim, aí pusemos um pé no progresso moral. É por isso que ele diz que depois leva tempo. E isto uma das leis. A outra lei que também, e sem prejuízo que se possam encontrar dentro das 11 obras da codificação fundamental, encontramos muitas mais, e muitas mais alusões em diferentes obras, ok? Só estou a pegar nesta livro dos Espíritos só para mostrar, caracterizar um pouco as dificuldades que há de um caso concreto e sublinhar o desafio que o Carlos nos lança. Portanto, passando agora para a outra lei que me parece também devemos considerar para tentarmos apurar esta questão do livre-arbítrio, é, por exemplo, a lei moral da igualdade, em que, na lei moral da igualdade, nós vamos encontrar numa abordagem mais ou menos simplista dessa lei moral, ela está dividida, digamos, em 3 grandes capítulos. Começa-nos a falar das desigualdades, depois as provas, cada um vai ter, e depois das igualdades. E reparei o que é dito aqui nas desigualdades. Deus não concedeu as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais todos os espíritos. Cada um deles, porém, viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, obteve maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade da experiência alcançada e da vontade com que procedem. Vontade que é o livre-arbítrio. Viram? Vontade que é o livre-arbítrio. Estão a ver? Na lei moral do progresso estavam-nos a dizer que o livre-arbítrio ou davam-nos a ideia que o livre-arbítrio é ali a liberdade que temos de escolher a solução A ou escolher a solução B. Aqui já é dada uma outra nuance, é-nos considerada como já a vontade que é o livre-arbítrio. Aqui numa metáfora é mais ou menos, e só para percebermos também a influência desse livre-arbítrio no nosso progresso, que é essa vontade. Imaginemos que temos aqui um habitante, o ser humano seria um trator agrícola, ok? E o trator agrícola, se nós quisermos comparar dois seres humanos, dois tratores agrícolas, tem algumas características. Tem umas rodas, uma roda maior, uma roda menor. Portanto, o mundo habitado seria o trator. Há um habitante que tem uma roda maior e há o outro habitante que tem uma roda menor. A espessura, vamos considerar que a espessura do pneu
é a idade espiritual, ok? Vamos considerar que é a idade espiritual. Vamos considerar que seria a mesma quer para o pneu de trás, quer para o pneu da frente. A roda maior, quer a menor. O que é que varia aqui? O que vai variar aqui é realmente o dito livre-arbítrio ou vontade, que é o raio da jante. Então, o que é que vai acontecer àquele que usa do maior livre-arbítrio ou vontade para percorrer a mesma distância entre A e B? O habitante deste mundo, que embora tenha a mesma idade espiritual que todos os outros, utiliza um maior livre-arbítrio, um maior raio da jante, o que é que vai acontecer? Vai conseguir ir do ponto A ao ponto B numa encarnação. E aquele que usa apenas o raio mais pequenino, com menos livre-arbítrio, com menos vontade, pois se calhar tem que fazer 2 encarnações para percorrer a mesma evolução espiritual. Amigos, ficaram confusos? Ótimo, bestial. É isto que o Carlos também nos propõe, mas isto para mim é realmente o alimento para a nossa busca das melhores soluções, que não sejam só baseadas na fé do que um espírito disse, o outro complementou e o amigo que nos coisa. Não, é preciso realmente termos a capacidade de irmos além da fé raciocinada. Muito obrigado, Carlos, foi um excelente momento. Não sei se queres dizer alguma coisa depois desta nossa roda de comentários. Não, queria novamente agradecer essa oportunidade. Eu acho que realmente aquilo que você mostrou é uma demonstração de que nós temos aí um longo caminho, seja com a roda menor, com a roda maior, mas temos aí que continuar exercitando o nosso pensamento, porque, como eu coloquei também, acho que na contracapa do meu livro, né? Honrar Kardec é continuar pensando, fazendo com que o Espiritismo se torne cada vez mais robusto e possa encarar de frente qualquer questionamento das novas gerações. Porque as novas gerações, talvez, pelo menos aqui em algumas regiões, pelo menos na minha região, acabam não se interessando tanto pelo Espiritismo. E se algumas questões respondidas lá no século XIX desafiam algumas ideias, pelo menos que a ciência já alcançou, daí o diálogo fica prejudicado de alguma forma. E nós sabemos que a doutrina espírita oferece respostas muito robustas para outras questões, principalmente as de natureza filosófica, embora ainda traga alguns pontos que é essa nossa proposta de discussão. Então, eu acho que todos os espíritas, toda a humanidade, de maneira madura, se quiser buscar evoluir moral e intelectualmente, deve sempre se questionar e se perguntar, sem deixar de lado, claro, a parte prática, que é o que Kardec sempre recomendou, né? A transformação, a nossa própria transformação moral. Mas uma coisa não exclui a outra. E nas várias polêmicas que às vezes nós percebemos, é um lado excluindo o outro lado. Em vez de buscar a convivência, não me interessa falar desse assunto, porque o mais importante é a prática da caridade, a reforma moral, e não é assim, né? Eu acho que a doutrina sem os alicerces todos bem fundamentados, ela não se equilibrará no futuro. Muito obrigado, Carlos, por desta forma resumida também nos voltares a recordar a necessidade que cada um de nós
tem que assumir a responsabilidade do seu autoconhecimento, como diz o Carlos, e do conhecimento em particular nesta área que nos interessa a todos nós, do espiritismo, porque utilizamos como ferramenta para sermos melhores seres humanos, de o conhecer em profundidade e de saber usá-lo de forma dinâmica para que em cada idade da humanidade e que nós vamos atravessando, ele nos possa ser útil, ele nos possa ajudar a sermos melhores seres humanos. Mas realmente uma coisa não está desfasada da outra. Não se pode chegar ao progresso moral sem ter feito o intelectual. Portanto, e todos estamos convocados para isso. Portanto, este desafio que o Carlos nos deixa no seu livro, utilizarmos a razão para solidificarmos a nossa fé e de uma forma dinâmica, e irmos para lá dela. Isto é, continuar com a roda do trator, sempre andando. Querido Carlos, temos aqui uma pergunta, é muito específica sobre o teu livro. Não sei se podes dar alguma resposta a esta senhora, Maria das Dores, que pergunta: no livro você utiliza a sigla LGBT, que lá está, num capítulo teu, daqueles capítulos bónus, mas estudos académicos mais recentes dos Estados Unidos já adotam uma forma mais comprida que ali vem. Não seria uma forma de exclusão limitar a sigla? O que é que tu podes dizer, Carlos? Nós procuramos utilizar, na época que escrevemos o livro, a sigla que pelo menos conhecíamos como sendo a mais atual, que era a LGBTQIAPN+, né? E é claro que esse mais aborda todas as demais expressões. Então, não estaríamos usando uma sigla que também continuadamente evolui, né? Começou como LGBT, depois LGBTQ, e assim até aquela que nós utilizamos no livro. E como ela está em constante metamorfose, nós não conseguimos acompanhar. Mas, se tivermos uma nova edição do livro, utilizaremos a forma sugerida ou a forma que, na época, estivesse sendo utilizada. Nós realmente não conhecíamos esses estudos acadêmicos que ela cita, né, nos Estados Unidos, mas, utilizando a sigla anterior, não tivemos a intenção, obviamente, de excluir nenhuma manifestação. Então, é isso. Muito obrigado, Carlos. Espero que a Maria, enfim, é a resposta possível que o Carlos pode dar. Não há aqui, o que fica claro da resposta que o Carlos diz, não há aqui nenhuma exclusão. Pelo menos não há intenção da parte dele, é apenas a sigla que era a sigla mais conhecida na altura em que ele foi determinando o que iria ser o conteúdo do livro. Mas, tal como ele disse, e sempre aberto a não se imobilizar no presente, não é? Para manter a solidez da doutrina, quem sabe ele mais para adiante poderá eventualmente, numa edição posterior, eventualmente endereçar essa questão. Bom, e não temos aqui nenhuma outra pergunta, nem nenhum outro comentário. Carlos Tocayo Espanhol, queres dizer mais alguma coisa? No, me parece ¿No? muy bien. Y además, ya le he dicho al tocayo que muchas gracias por toda su exposición. Em português do Brasil é xará, não sei em português de Portugal. É mesmo também, é xará, sim. E em Espanha é tocaio, excelente. Bom, meu querido Carlos, agora o tocaio brasileiro. Alguma palavrinha final antes de encerrarmos os nossos trabalhos? Não, acho que já é suficiente, né? Já cansamos demais aquelas que nos ouvem, nos assistem. Ok, então uma vez mais, muito obrigado, Carlos, por esta excelente
palestra, este aperitivo que nos serviste para a tua obra, que vos recomendamos. Já estou a falar de experiência pessoal, porque fui lê-la, não completamente ainda, mas já dei a minha vista de olhos e vos recomendo, vale a pena. Agradecer também aos nossos companheiros que aqui estiveram, que nos foram deixando comentários, também a questão que nos foi deixada, e dizer-vos que para a semana cá voltaremos. Teremos, por sinal, o nosso companheiro Eric, que também virá a falar de um livro recente que ele lançou, mas durante a semana teremos os programas habituais da Revista Espírita e também das Conversas Espíritas Ibero-Americanas, que é sempre à mesma hora, esta hora, às 21 horas de Portugal continental, são 17 horas no Brasil, são 22 horas em Espanha. Apareçam, comentem, questionem, estamos sempre disponíveis para aprendermos muito com as vossas questões. E então iríamos terminar os nossos trabalhos da mesma forma como os começamos, isto é, elevando o nosso pensamento a Deus, um desses temas também fundamentais e fulcrais que o Carlos endereça na sua obra, porque é uma base filosófica a maior base filosófica da doutrina espírita. E então, nesta perspectiva do Criador de todo o universo, a quem devemos a nossa existência e a existência do universo à nossa volta, que vamos descobrindo com a nossa investigação, pois quando olhamos para esta obra que investigamos e tentamos entender, no mínimo concluímos sempre que o autor é um autor com uma inteligência incomparável, porque a obra é inteligente, nós somos obra dele e se temos inteligência, ele mais inteligente tem que ser, e é uma obra com uma perfeição e uma exatidão que vai para além daquilo que a imediata razão nos permite concluir. Assim que, louvado sejas, Deus, pela tua obra. Mas queremos agradecer a Deus a ferramenta que nos deu para podermos fazer aquilo que nos sugere o livro do nosso irmão Carlos, que é utilizarmos a razão para tornarmos mais sólida a nossa fé. A razão, uma característica da inteligência. Então, agradeçamos a Deus, ao Criador, esta ferramenta que nos permite solidificar a nossa fé, que nos permite sermos cada vez seres humanos melhores, moralmente melhores. Mas por fim, queremos pedir-te, Deus, que neste trajeto de uso da inteligência para melhorarmos a nossa capacidade moral através da razão, que sempre nos envieis os nossos mestres, os nossos anjos da guarda, os nossos amigos espirituais mais avançados, mais adiantados, também às vezes chamados profetas, para nos recordar qual é que é o caminho a seguir, qual é que é o lado para que devemos voltar, o leme do nosso livre-arbítrio, para que possamos cada vez nos aproximar mais de Ti, Deus. Queridos amigos, muito obrigado uma vez mais, um bom fim de semana a todos, boa leitura, boas reflexões, que é um livro a convidar à reflexão,
E até ao nosso próximo programa, se Deus quiser. Boa noite, amigos. Obrigado.